Essa é a história de como um espião, isso mesmo, um espião se infiltrou em um projeto open source e colocou dentro dele o que poderia ter sido a maior das backdoor já vistas no mundo da tecnologia. E aí a galera começou a se perguntar, caraca, será esse o fim do open source? Será que isso aconteceria com uma empresa privada? Ah, o open source não presta, a gente tem que abandonar o open source, é muito inseguro, é não sei o que, não sei o que lá. Enfim, fez o que a internet faz de melhor, cancelou o Linux, cancelou o open source. Uma coisa é certa, foi uma falha bem grave, que se não tivesse sido pego a tempo, a gente estaria todo mundo vulnerável. Porque o backdoor foi inserido especificamente uma lib que é dependência do SSH. E dessa forma, o atacante, o espião, teria acesso a todas as máquinas que tinham aquela versão contaminada do software dele. Eu acho que eu nunca vi nada nesse nível. A gente já viu vulnerabilidade, já viu erros de projeto, mas na minha experiência como desenvolvedor, eu nunca tinha visto um ataque tão de cara lavada, dizendo, olha, eu sou malicioso. Isso tudo aconteceu algumas semanas, graças ao open source também. Muita gente estava trabalhando com essa nova versão do software, fazendo testes, benchmarks e tal, e percebeu essa vulnerabilidade, percebeu esse comportamento estranho e conseguiu alertar a comunidade como um todo e acabamos desmascarando o espião. Mas vamos entrar a fundo nessa história? Vamos entender como tudo isso aconteceu? Vamos entender o outro lado do open source? Porque se no outro vídeo eu falei sobre as grandes empresas, sobre como a Redis criou um negócio lucrativo baseado em open source e depois disse, olha, não quero mais ser open source e tudo mais, a gente também tem um outro lado do open source. O open source que não tem uma empresa grande por trás, o open source que são apenas nós, devs comuns, com o nosso trabalho comercial que paga as contas e um projeto que a gente ama, um projeto que a gente tem orgulho de dizer que a gente criou e que outras pessoas usam. E esse open source, sem uma empresa por trás, seja ela non-profit ou com fins lucrativos, esse open source precisa de ajuda. Esse open source são os peixinhos pequenos que estão tentando viver dos restos do tubarão e, spoiler alert, não estão conseguindo. Olá, eu sou o Lucas Badico, dev, mentor e apaixonado por programação, você já sabe disso. Eu tenho uma empresa de software focada em mentorias e consultorias para times técnicos. E aqui no YouTube a gente está tentando criar uma comunidade de pessoas programadoras sempre focadas em evoluir. E esse vídeo, como eu falei, é uma continuação do vídeo anterior. Se lá a gente discutiu como negócios nascem em cima de projetos open source, aqui eu vou falar como devs sobrevivem com open source. De fato, aqui eu vou falar do peixinho pequeno, da analogia do tubarão. Se você não viu outro vídeo, eu contei que open source é uma simbiose. É igual o caso do tubarão, deixa peixinhos pequenos limparem os seus dentes, porque se ele for comer esse peixinho pequeno, a energia que ele tira do peixinho não é suficiente para alimentá-lo, e limpar os dentes é um benefício muito bom para ele. Então, eles coexistem de maneira equilibrada, um bom número de peixinho pequeno para um único tubarão, e eles passam a vida toda assim. Lá eu te contei como o Redis, a empresa Redis, por trás do banco de dados Redis Open Source, era na verdade um mini tubarão se posando de peixinho pequeno, dizendo que estava sendo prejudicado pelos grandes clouds, que não estava sobrevivendo. Quando na verdade a gente sabe, eles sobreviviam sim, porque eles tinham investimento. Eles estavam tendo lucros, só que eles queriam lucros maiores, eles queriam lucros que as grandes clouds estavam tendo. Nesse caso aqui é bem diferente, porque de fato é um peixinho, de fato o mantenedor do XZ é um peixinho pequeno que estava sendo usado como parte da stack de um peixão grandão, que são as distribuições Linux e o SSH. Você já viu um Linux sem SSH? Eu não vi até hoje. Então, o que a gente tem que entender é que esse sim é um caso de peixinho pequeno. E que nesse vídeo a gente vai tratar sim do open source como uma missão, do open source como um único dev, ou poucos devs, mantendo algo que é importante para a comunidade. E esses devs não tendo suporte, porque o que faltou foi suporte. O mantenedor, de fato, não tem culpa. Ele foi manipulado. Você não culpa uma vítima de manipulação. Ele foi manipulado, ele foi levado, você vai entender. Ele foi levado por um profissional super capacitado na arte de manipular a ter um burnout, foi basicamente o que acabou tendo, e ele confiou na única pessoa, isso é muito importante, única pessoa que estava disponível para ele. Vamos entender. A gente vai ler esse artigo muito bom que vai expor os passos que levaram o mantenedor a abrir mão do projeto. Você vê que não foi um negócio simples, você vê que foi de fato uma manipulação. Eu vou colocar aqui a versão em português e inglês, eu vou tentar ler junto com vocês.
um microcosmo das interações em projetos open source. Originalmente um tópico no Twitter sobre a vulnerabilidade do XZ-libsma, que é a lib que foi atacada. Quando eu terminei de digitá-lo, percebi que tinha uma fatia do mundo real de interação de código aberto que merecia mais atenção. Haverá muitas análises da vulnerabilidade do XZ. No entanto, eu descobri que a maioria pula a primeira etapa do ataque. O mantenedor se esgota e apenas o invasor se oferece para ajudar. Portanto, o invasor herda a confiança construída pelo mantenedor original. Surpreendentemente, alguém encontrou um arquivo com um tópico de e-mail que capturava o estado do mundo no momento em que a etapa 0 estava ocorrendo. Vamos ler suas palavras. Primeiro, começamos com uma solicitação razoável, feita de maneira razoável. A questão força o mantenedor a abordar suas falhas. Eu uso falhas entre aspas aqui porque A, o mantenedor na verdade não deve nada aqui, então ele não falhou. E B, eu sei exatamente como é isso. É terrível decepcionar sua comunidade. Manipulação, gente, manipulação total. A pergunta era, na thread, o XZ para Java ainda é mantido? Fiz uma pergunta aqui há uma semana e não recebi resposta. O mantenedor reconhece que está atrasado e está lutando para acompanhar. Isso é um grito de dor. Esse é um pedido de ajuda. A ajuda não virá neste tópico. Sim, pelo menos por alguma definição. Como? Se alguém relatar um bug, ele será corrigido. O desenvolvimento de novos recursos definitivamente não está muito ativo. Aqui somos apresentados ao nosso atacante. Na mesma mensagem, esta não é a ajuda que você esperava. Jim Tan me ajudou e ele pode ter um papel maior no futuro. É claro que meus recursos são limitados, então algo tem que mudar no longo prazo. O mantenedor citou o Jim Tan como alguém bom. Jim Tan foi quem atacou. Em vez disso, um consumidor inútil. O consumidor é que ele está usando como alguém que está na thread, que não está ajudando, mas está cobrando, tá? Diz coisas inúteis. É exatamente para onde vão esses tipos de tópico de e-mail. Isso acontece demais. Eu vi a leitura desse artigo originalmente pelo Theo, canal em inglês sobre desenvolvimento no geral, e ele fala que, cara, é o mais comum. Como são pessoas envolvidas e pessoas que não precisam mostrar a cara, você tem pessoas muito boas, muito solícitas, muito dispostas a ajudar, mas também tem pessoas descaradas para falar o mínimo. Como é esse caso, a pessoa vai tacar hate, tacar a opinião dele como se não tivesse outra pessoa do outro lado, como se não fosse outra pessoa igual ele, tentando fazer aquilo acontecer. Olha só o que ele fala. O progresso não acontecerá até que haja um novo mantenedor. O mantenedor atual perdeu o interesse ou não quer mais manter. É triste ver um repositório como este. É um ataque tão direto, que todo mundo está acreditando que essa pessoa é o próprio atacante. Que essa interação foi um scam de longo prazo em que o atacante começou a minar a vontade do mantenedor e a energia, cobrando cada vez mais, fazendo esses ataques chulos, colocar chulos para não dizer outra coisa, de forma que ele confiasse no cara que já está fazendo lá e dizer, você quer tocar? Porque, não vai rolar se não for comigo. Mas mesmo a gente acreditando que nesse caso é o atacante, isso acontece direto em projeto open source. Acontece direto, as pessoas não estão dispostas a ajudar e só tacam hate, só taca olha, algo tem que mudar, não sei o que, quando não estão dispostas a ajudar. A parte, dado que a vulnerabilidade da XZ parece um ataque proposital da Digitan, deveria Jigar Kumar ser considerado um cúmplice ao encorajar ativamente o mantenedor original a desistir? Não tenho certeza. Veremos este consumidor inútil, Jigar Turma, novamente em breve. A gente tem muita gente achando que os dois são a mesma pessoa ou estão trabalhando juntos. Eu acredito que são a mesma pessoa pelo andar da carruagem. Inevitavelmente o mantenedor tenta se defender. Os mantenedores lidam com o estresse do esgotamento de maneira diferente. Esgotamento aqui é o burnout. Tem uma tendência a ficar com raiva, o que acaba soando sarcástico. No entanto, esta reação é de partir o coração. É dó, dá muita dó do cara, real, sério. Não perdi o interesse, mas a minha capacidade de cuidar tem sido bastante limitada. Principalmente devido a problemas de saúde mental a longo prazo. Mas também devido a outras coisas. Cara, ele basicamente falou, olha, eu tô com burnout. Ele abriu, cara, ele se abriu. E é muito doido, porque se ele se abriu aqui, eu tô realmente impactado. Se ele se abriu aqui, é porque ele confiava na comunidade dele. E usaram essa confiança que ele tinha, e usaram essa abertura que ele tinha para se aproveitar dele. Porque foi isso, se aproveitaram desse cara e do trabalho desse cara para tentar esse ataque. E então o mantenedor também lembra a todos de como o software mundial é construído agora. Essa frase em português não ficou legal, mas em inglês o que ele quer dizer é que o mantenedor lembra
de como é o estado do open source agora. Também é bom ter em mente que este é um projeto hobby, não remunerado, ou seja, ele não está ganhando nada. Ele está sendo usado por vários projetos que ganham dinheiro, seja de doação e tal, como algumas listras Linux, outras que são empresas por trás que estão ganhando dinheiro por prestar serviços, mas ele em si não estava ganhando nada. Uma semana depois, o consumidor inútil retorna. Uma semana depois... Você ignora muitos patches que estão apodrecendo nessa lista de discussão. Agora você sufoca seu repo. Por que esperar até 5.4 para mudar o mantenedor? Por que atrasar o seu repo? Eu saí de tocado para com muita raiva em um tempo muito curto. Para que serve isso? Eu não posso te dizer o quão irritado isso me deixa por esse mantenedor. Eu também, tá? Eu tô lendo aqui e tô ficando doido. Então, nosso solicitante razoável que iniciou este tópico por e-mail decide que agora é um bom momento de fazer exigências também. Lamento pelos seus problemas de saúde, mas é importante estar ciente dos seus próprios limites. Entendo que este é um projeto de hobby para todos os contribuidores, mas a comunidade deseja mais. A comunidade deseja mais. Como se ele fosse o porta-voz da comunidade. Isso é incrível. Leia novamente a última frase. A comunidade deseja mais. Os consumidores devem ser alimentados. As necessidades do mantenedor, das quais existem claramente algumas importantes, são ignoradas. Nosso solicitante não mais razoável, ele deixou de ser razoável, oferece sugestões. Observe que não há nenhuma oferta para realmente ajudar. Esse é o ponto principal. Por que não deixar de lado a manutenção do XZ para que você possa dar mais atenção ao XZ para Java? Ou passar o XZ para Java para outra pessoa e focar no XZ para C. Tentar manter ambos significa que nenhum deles será bem mantido. Então, o mantenedor tem que explicar a realidade. Encontrar um co-mantenedor ou passar projetos completamente para outra pessoa está em minha mente há muito tempo. Mas não é uma coisa trivial a se fazer. Por exemplo, alguém precisaria ter as habilidades e o tempo e o interesse de longo prazo especificamente para isso. É preciso habilidade e conhecimento para escrever software. Embora muitas habilidades e algum conhecimento sejam transferidos, trabalhar em um novo projeto de software requer inevitavelmente o desenvolvimento de novas habilidades e conhecimento. Os desenvolvedores de software não são engrenagens fungíveis que você pode ativar e desativar à vontade. A conversa por e-mail termina com os consumidores reclamantes não oferecendo ajuda e continuando a fazer exigência. Resta apenas o atacante. Jim-Tan pode ter um papel maior no futuro. Ele tem ajudado muito fora da lista e já é praticamente um co-mantenedor. Este tópico é um microcosmo das interações em open source. Os consumidores fazem exigências, algumas educadas, outras não tão educadas, e um mantenedor, raramente dois, que faz tudo. Não cometa erros, é assim que funciona. Isso precisa mudar. Você percebe? A gente tem duas hipóteses aqui. Ou o Jim-Tan é só um consumidor filho da mãe que tá em todas as threads que ele participa sendo filho... Eu tô pra quase xingar aqui. Eu tô no nível zero, gente. Pra que não parece, mas eu tô quase xingando. Eu não sou uma pessoa de xingar. Mas ou ele é um cara simplesmente pau naquele lugar que age dessa forma em todos os projetos que ele participa, em todos os projetos que ele consome, só cobrando, sem pensar na pessoa que está do outro lado, sem oferecer ajuda e realmente sendo uma pessoa super egocêntrica que não pensa no próximo, ou ele é o próprio Jim-Tan se passando por outra pessoa para cada vez mais levar o mantenedor original a sair de cena. Porque para fazer o que foi feito, o mantenedor original tinha que confiar plenamente no atacante e está totalmente esgotado para não revisar o que está sendo feito no projeto dele. Para mim é muito claro, isso é um burnout fabricado. Foi praticamente fabricado. Talvez não diretamente, talvez o Jim-Tan não estava ligado ao atacante, mas o atacante usou o Jim-Tan com toda certeza, inflamando e sendo ali a única pessoa disponível. Esse que foi o ponto principal. Não tinha só o Jim-Tan, o mantenedor e o atacante. Não tinha só eles três naquela thread. Tinha outras pessoas. Cadê as outras pessoas para ajudarem? Se é tão importante como tem outros projetos usando a lib dele, por que não tinha outras pessoas dos outros projetos com ele ali dando suporte? Pô, cara, você tá assim... Será que a gente não pode ajudar de alguma forma? Tem algum tipo de processo que a gente pode fazer para te ajudar? Isso é muito grave, gente. Muito grave mesmo. Outra coisa quase tão grave quanto isso é você que viu o vídeo até aqui e não deixou aquele like, não se inscreveu no canal. E se você quiser dar aquela força extra, não ser igual o Jim-Tan,
mas nos apoiar aqui como comunidade. Deixa nos comentários a palavra espião pra gente dar uma força extra aqui pro vídeo. Mas e aí, isso significa o fim do open source? Eu sinceramente acho que todos que usaram essa headline podem ser divididos em duas categorias. Aqueles que não sabem do que estão falando, porque não entendem o alcance do open source. Não dá para você ter um cenário de tecnologia como temos hoje em dia e não existir o open source. Não existe isso. 80% das empresas simplesmente cairiam. E aqueles igual eu, que usaram essa chamada apenas para segurar a sua atenção, culpado. Mas uma coisa é certa, o open source não pode continuar como está. Esses projetos que são mantidos por quiçá duas pessoas, precisam de suporte. Precisam ter mais apoio e suporte da sua comunidade. Precisam existir em um formato que estejam protegidos de ataques como esse. Precisam também de dinheiro. O mantenedor da XZ precisa ter ajuda, não só pessoas que escrevam código, mas pessoas que ajudem na gestão do projeto em si, outras pessoas que classifiquem bugs, outras pessoas que validem as pessoas que estão ajudando. Precisamos de autoridade nesses projetos, de pessoas que estão olhando para pessoas. De fato a gente precisa disso, gente. Mas como fazer isso? Sendo 100% sincero, eu não sei. Mas um exemplo muito bom que eu queria citar aqui é a galera do Zig, que tem gerido a comunidade deles de uma maneira fenomenal. Eles têm uma sessão semanal com os líderes do projeto, que fica gravado no YouTube, onde pessoas da comunidade do Zig apresentam, fazem palestras e mostram o que estão fazendo. E eu sei que o próprio Zig pega parte do dinheiro que é investido neles e reinveste em outros projetos. Então, se o XZ estivesse debaixo do guarda-chuva do Zig, se brincar, nesse momento até já esteja. O Andrew Kelly é muito ativo na comunidade. O Andrew Kelly é o criador e o head da Zig, da fundação da Zig. Se estivesse debaixo da comunidade da Zig, eu tenho certeza que esse mantenedor teria mais suporte, teria atenção, teria outras pessoas para estar junto com ele, para ele abrir o coração, de forma que ele não precisaria ter se exposto naquela thread. Ele teria alguém para responder, eu teria uma resposta default para aquele tipo de comentário, de forma que ele estivesse protegido. Mas acima de tudo, esse mantenedor teria dinheiro vindo do projeto, as horas dele estariam sendo pagas, ou teria mais chance de ser paga do que no cenário atual. E é isso, gente. O que aconteceu foi que, de fato, o open source é vulnerável na parte em que todos os projetos são vulneráveis. As pessoas precisam de suporte. Como o autor do projeto falou, na minha concepção, Jim Tem ou é o próprio atacante ou é responsável pelo ataque indiretamente, porque claramente as ações dele levaram ao burnout, que levaram o mantenedor original a abrir mão do projeto e sair de cena, para que o atacante ficasse totalmente livre de fazer o que ele quisesse com o projeto. Mas mesmo dizendo que o open source tem que mudar, eu não acredito de forma alguma que o open source vai morrer. O open source é base para toda a indústria, que não é uma big tech, que não é o Facebook, que não é o Google. E mesmo essas empresas fazem seus projetos tornar open source para ganhar em outras frentes. Poxa, senão a gente não teria o React, não teria o Kubernetes, entre outros. Então o open source não vai acabar, o Linux não vai acabar, mas a gente tem que ter cuidado com esses mantenedores, a gente tem que, como comunidade, cuidar deles. São pessoas e a gente precisa cuidar deles. Precisamos começar a discutir isso igual a gente discute padrão de projeto. A gente precisa discutir como que vamos cuidar das pessoas que fazem um código. É tão ou mais importante do que o padrão de projeto, do que a linguagem usada, porque são essas pessoas que são vulneráveis. O ponto mais suscetível ao ataque é o ponto social. A gente, como dev, como pessoa, está sempre sujeito a ataques. Sempre sujeito a um burnout, sempre sujeito a um esgotamento. Mas me diz, qual que é a sua sugestão para essa situação toda? Como que você acha que a gente pode ajudar a galera que dá o sangue para esses projetos fantásticos? Me conta nos comentários. E se você quiser saber da outra treta envolvendo open source, nesse caso, open source, uma empresa que se fez de coitadinha, se fez de peixe pequeno, quando na verdade é um pequeno tubarão. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo. É o vídeo sobre o Redis e como ele roubou o projeto open source. E se você curte o canal e quer ver outros vídeos como esse, tô deixando um outro vídeo aqui embaixo, especialmente escolhido para você. Até mais. Tchau.